Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos, estamos de volta com a nossa série de aulas. Esse é o nosso encontro quinto do Código Penal Lei Seca. Você é meu convidado, você ainda não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilha aí com os seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito no crescimento do nosso projeto, tá bom? Vamos dar sequência com a nossa leitura aqui do Código Penal. Vamos aqui o nosso PDF e vamos então à nossa leitura, tá bom? Estamos na seção 3 da pena de multa. Multa, vamos lá. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será o mínimo de 10 dias, 10 e no máximo 360 dias multas. Parágrafo 1º. O valor de multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mensal vigente o tempo do fato, nem superior a 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes este salário. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Segundo, o valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga em 10 dias depois de transitado em julgada a sentença, a requerimento do condenado e, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento ser realizado em parcelas mensais, tá bom? Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante descontos no vencimento ou salário do condenado quando: primeiro, aplicada isoladamente; b, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito; e c, concedida a suspensão condicional à pena. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensão da prescrição. Redação aí incluída pela Lei 13.964 de 2019, vide a DIN 7.032. Aqui nós temos os parágrafos primeiro e segundo revogados pela Lei 9.268 de 1º de 1996. Suspensão da execução da multa. Artigo 51. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevier ao condenado a doença mental. Capítulo 2. Da culminação das penas. Capítulo 2. Da culminação das penas. Penas privativa de liberdade. Vamos lá, pena privativa de liberdade. E a gente vamos falar aqui, artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal do crime. Penas restritivas de direito. Vamos lá, artigo 154. As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente da culminação da parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direito referidas nos incisos
3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão mesma duração da pena privativa de liberdade, substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46, redação dada pela Lei 9.714 de 1998. Artigo 56. As penas de interdição previstas no inciso 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplica-se para todo crime cometido no exercício da profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984, parágrafo único, diz que a multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplica-se independente da cominação da parte especial. Capítulo 3 da aplicação da pena. Vamos lá, falando da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Para inciso 1º, as penas aplicáveis dentro das cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. O que é a multa substitutiva? Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade aplicada não superior a 6 meses podem ser substituídas pela pena de multa, observados os critérios dos incisos 2 e 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Inciso 1º. A reincidência. 2. Ter o agente cometido crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. B, por facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. C, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou recurso que dificulte e torne impossível a defesa do ofendido. D, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que podia resultar perigo comum. E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coação, de coabitação ou de hospitalidade ou de violência contra a mulher na forma da lei específica, redação dada pela Lei 11.340 de 2006. G, com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. H, contra criança menor de
contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Redação dada pela Lei 10.741 de 2003. E quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em caso de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. L. Em estado de embriaguez pré-ordenada, agravamento no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será agravada em relação ao agente que, inciso 1º, promover a organização, a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à autoridade ou não punível em virtude da condição ou qualidade pessoal. 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitado em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior equivalente. Artigo 64. Para efeito da reincidência, inciso 1º, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período em tempo superior a 5 anos, computado o período da prova de suspensão ou livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se considera os crimes militares próprios e políticos. Redação aí dada pela Lei 7.209 de 11/7 de 1984. Continuando aqui com a nossa leitura do Código Penal. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. As circunstâncias são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1º. Se o agente é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, 2. O desconhecimento da lei. 3. O agente, primeiro, cometido o crime por motivo relevante, valor social ou moral. B. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitando-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação ou que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violência e emoção provocada em ato injusto da vítima. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade e a autoridade do crime. E ainda cometido o crime sob influência de multidão ou tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. O concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se o limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultem os motivos determinados do crime, da personalidade agente e da reincidência. Cálculo da pena. Vamos lá para o cálculo da pena. Vamos entender o que se dá esse cálculo da pena, Artigo 68. A pena base será fixada determinando-se o critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou diminuição prevista no parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo todavia a causa que mais aumente ou diminua.
concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicando-se as circunstâncias, aplicam-se acumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa, penas de reclusão ou detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade não suspensa por um crime, para os demais serem incabível ou substituir, para os demais serem incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. 2. Quando forem aplicadas as penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso formal. Artigo 70. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não aplica-lhes a mais grave das penas cabíveis, ou, se igual, somente uma delas, mais aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnio autônomos, consoante a disposto do artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que será cabível pela regra do artigo 69 do Código Penal. Redação dada aí pela Lei 7.209 de 1984. Seguindo com a nossa leitura aqui do Código Penal. Crime continuado. Como é que se dá o crime continuado? Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser ávidos como continuação do primeiro, aplicam-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticos ou mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra a vida diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá o juiz considerar a culpabilidade dos antecedentes e conduta social e a personalidade do agente, bem como motivos, os motivos e as circunstâncias, aumentar-se apenas de um só dos crimes, se idênticas e ou mais graves, se diversas até o triplo, observados o regime do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código Penal. Multa no concurso de crimes. Vamos lá. Artigo 72. No concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Redação dada pela Lei 7.209, de 11/7/1984. Erro na execução. Vamos entender o que se dá, o que é esse erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se as regras do artigo 70 deste Código. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevier resultar diverso do pretendido, o agente responde por culpa, e se o fato é previsto como crime culposo, e se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Não pode, portanto, ninguém,
mais de 40 anos. Redação dada pela Lei 13.960 de 2019. Então, pena máxima aí de 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. 2. Sobrevindo condenado por um fato posterior ao início do cumprimento da pena, faz-se a nova unificação, desprezando-se para este fim o período de pena já cumprido. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Concurso de infrações. Vamos lá, concurso de infrações. O que são concursos de infrações? Artigo 76. O concurso de infrações executa-se a primeira pena mais grave, né? Ou seja, você imagina que o condenado ele tem duas ou mais, né? Então, e aí vai sendo executada, vai fazendo a execução da primeira, da mais grave para a mais branda, né? Sequencialmente. Beleza? Você está vendo aqui a nossa série de aula Lei Seca do Código Penal Brasileiro. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos aqui nas suas redes sociais. Seguiremos com a nossa leitura do nosso Código Penal no próximo vídeo. Até lá!